Olá, tudo bom, pessoal? Eu estou enviando um arquivo que é praticamente um reforço do arquivo que vocês já têm, que é material de aula, tá certo? De mecânica dos sólidos. E o que a gente está fazendo? Vamos dizer assim, dar uma explicação melhor, um guia para resolver o exercício que foi enviado. Tá? O primeiro exercício vocês já receberam, o segundo ele está em fase, né, de apresentação. Vocês estão resolvendo esse exercício. Então vamos ler, ó, o conjunto mostrado na figura a seguir, tá certo? Consiste de um tubo de alumínio AB, ó, tubo de alumínio AB, tá certo? Com área da secção transversal de 400 milímetros quadrados, tá certo? Então aqui ele já foi direto na área, nos ajudou. E a haste de aço de 10 milímetros de diâmetro, tá vendo? Tem uma haste de aço aqui de 10 milímetros de diâmetro, que ela está interna, tá certo? A esse tubo, acoplada a um colar rígido, tá vendo? Esse colar rígido aqui está acoplado a esse colar rígido, apoiado no ponto B, tá? Sobre o tubo, ou seja, a força exercida nesta barra, ela está causando deformação de tração na haste, tá? Na haste e no tubo. A haste é a haste BC, tá certo? E o tubo é o tubo BA ou AB, tá certo? Aqui embaixo está desenhado o que ocorre no tubo de alumínio e o que ocorre na barra de aço. Então, dá para responder esse enunciado olha, utilizando essa fórmula. O que é o enunciado? Né? Vamos lá primeiro. Então, ele está nos falando aqui que quando é aplicada uma carga de tração de 80 kN na haste, ó, 80 kN na haste, qual será o deslocamento no ponto C, tá? Em virtude da deformação elástica do tubo e da haste. Então, a gente vai ter dois ΔL. Um ΔLT aqui para o tubo e um ΔLH, que é o da haste, tá certo? O que nós vamos usar? A força aplicada aqui, olha, é o 80 kN. O L aqui, no caso, é o comprimento, né, da peça que vai sofrer deformação. Então, o tubo é 400 milímetros, tem que transformar em metros, não esquecer, 0,4. E a haste, 0,6, tá certo? O módulo de elasticidade, tá certo? Está informado aqui, olha, do aço 200 gigapascal. Como que faz na fórmula? 200 vezes 10 elevado a nona, para responder em pascal. E o módulo de elasticidade do alumínio, 70 gigapascal, mesmo procedimento. Então, quando fizer do tubo, lembrando que do tubo é o módulo de elasticidade do alumínio, tá certo? E aí a A é a área, tá certo? A área do tubo já foi informado aqui no enunciado, 400 milímetros quadrados. Quando for fazer a deformação da haste, tá certo? O L é o comprimento da haste, módulo de elasticidade é do aço, que é o E, e a área vocês vão ter que fazer πd ao quadrado sobre 4, tá certo? Está informando aqui que o diâmetro do tubo da haste de aço, né, é de 10 milímetros. Facinho, né, gente? Então tem 2 ΔL do tubo e da haste. Como eles vão se deformar os dois para o mesmo lado, aqui para o lado direito, eles vão se somar, tá certo? Então a soma das duas deformações que vão produzir um deslocamento no ponto C, tá certo? Então a resposta é a soma do ΔL do tubo e o ΔL da haste, beleza? Então, aguardo a resposta de vocês. No exercício 3, tá? Tá certo? Na verdade, é o segundo dessa atividade, mas é o exercício 3. O enunciado nos fala: o dispositivo representado abaixo, tá?
constituído pelos cabos BA e BC, né? Tá certo? Dois cabos, lado esquerdo e lado direito, sustentam uma luminária de 80 kg, tá? Pesadinha, né? Para começar, tá em 80 kg, né? A própria figura do enunciado aqui nos ajudou, né? Tá certo? Então, a força exercida aqui, que a gente pode trabalhar de força do lustre, FL, ou carga, tá certo? Ela é mg, né? M 80, que é a massa do lustre, 80 kg, vezes o G, aceleração de gravidade, que aqui ele utilizou 9,81, valor exato, não arredondou para 10. Tá certo? Então, o enunciado fala, calcule a carga exercida em cada um dos cabos. Então, vai ser a carga exercida no cabo, né? Em BC, então a força BC, e a força exercida no ponto A, força BA. Tá certo? Cada cabo vai receber uma força diferente porque eles estão atuando em ângulos diferentes. Tá certo? Não nos foi informado esse ângulo, a gente poderia chamar um ângulo de beta, mas foi informada a proporção desse triângulo. Tá vendo como nos ajuda? Então, quando eu utilizar seno, é cateto oposto pela hipotenusa. Então, em vez de eu falar o seno desse ângulo, eu falo 3 sobre 5. Já vou ter o valor do seno desse ângulo. Vamos falar que seja um alfa. Quando eu falar de cosseno, vai ser 4 sobre 5, que é o cateto oposto, cateto adjacente, desculpa, pela hipotenusa. Beleza? Então, a carga exercida nos cabos, vamos ver aqui como que foi feito. A gente isolou aqui o ponto B, tá? Como a central dos esforços exercidos, como sistema estático, tá certo? A somatória das forças em X e em Y é zero, tá certo? Então, para somar as forças em X, o que acontece? A força da carga, tá certo? Ela em X ela não vai exercer nenhuma força, só em Y. Mas a força do cabo BC, em X ela vai ter aqui uma projeção, tá certo? Tudo a gente tem que trabalhar com um triângulo, tá certo? Então a força de BC é a hipotenusa desse triângulo e a força X dele, né, essa projeção, tá certo? Ela é exercida num sentido e do cabo BA, o X do BA, né, exercida no sentido oposto. Então, como a somatória de Fx é zero, olha, então a gente está falando em X, então é cosseno, tá certo? FBC, cosseno de alfa, tá? Cosseno do alfa. O que é o cosseno do alfa? Cateto adjacente pela hipotenusa, por isso que está 4/5. Esse está no sentido positivo, tá certo? Menos, por que menos? Porque o FBA está no sentido negativo. Então, a projeção de FBA em X é o FBA cosseno de 60, que está dado o ângulo. A somatória é zero. Então, olha, 4/5, 0,8 vezes FBC, cosseno de 60, 0,5 vezes FBA, né? Cosseno de 60 é meio. Aí a gente trabalhou com essa expressão para achar uma relação entre o FBA e o FBC, né? O 8 estava dividindo, passou para cá, estava multiplicando, passou dividindo, ou o contrário, né? Aqui foi feito 0,5, que estava multiplicando, passou aqui no denominador, passou a estar dividindo, tá? Aí 0,8 dividido por 0,5 é 1,6. Então, o FBA equivale a 1,6 de FBC. Com essa expressão, com essa proporção, vai nos ajudar a achar o valor do FBC. Aí, na continuidade, a somatória das forças em Y são iguais a zero, tá certo? Então, agora a gente vai ter a projeção em Y do FBC, tá certo? Que é a mesma deste cateto aqui, tá certo? E aí, em relação ao FBC, ela vai ser o seno, tá certo? Do ângulo alfa.
o seno é o oposto pela hipotenusa. Então, por isso que na expressão ele pôs o FBC, que multiplica 3/5, que é o seno do alfa, mais, tá certo? Porque aqui em Y, o FBA também está para cima, então ele está positivo, tá certo? Então, mais FBA seno de 60 e agora menos os 784 newtons, que é a força exercida pelo lustre, tá certo? Então, essa somatória em Y é 0. Aí, continua exercendo aqui, né? 3/5 de FBC, mais o seno de 60 vezes FBA, igual a 784, né? Porque aqui o 784 estava negativo, e ele passou para o lado direito e ficou positivo. Aí, o que a gente faz? A gente vai isolar esse FBA, tá certo? Como a gente sabe que o FBA é igual a 1,6 vezes o FBC, a gente vai substituir e aí na sequência a gente só vai ter na equação a força BC como incógnita. Aí a gente vai trabalhar, vai chegar aqui com 1,98 vezes FBC igual a 784 newton. Vai dividir, né, o 784,8 por 1,98 e vai achar o valor da força no cabo BC. Aí, como o FBA é 1,6 do FBC, vai multiplicar e vai achar o valor da força no cabo FBA. E está respondido o que nos perguntou o enunciado, né? Qual que é o valor exercido em cada cabo. No cabo que liga B com A e B com C. Tranquilo, gente? Agora eu já vou para o exercício seguinte, olha, que é a parte B desse exercício. O que ele pede, tá? Que primeiro ele falou qual que é a força exercida em cada cabo, tá? BA e BC. Agora ele está nos pedindo para dimensione esses cabos, BA e BC. Aí o enunciado, para dimensionar, gente, já vou direto aqui, a gente já trabalhou com esse termo aqui para chegar nessa fórmula do cálculo de D, só que a gente tem que lembrar que a gente vai ter um diâmetro para BA e um diâmetro para BC. Poderia trabalhar com o mesmo? Lógico, desde que fosse o diâmetro maior. Mas nesse caso eu posso trabalhar com um diâmetro para cada um, tá? Porque eles estão sofrendo forças diferentes, né? A gente encontrou uma força para o cabo BA e uma força para o cabo BC. E outra coisa aqui, a gente está usando na fórmula a tensão admissível. Então, a tensão admissível, vocês veem aqui, ó, ela já leva em conta o coeficiente de segurança. Então, a gente está trabalhando de maneira segura. Tá? Então, olha, no enunciado, sabendo-se que o material a ser utilizado, tá, ele tem uma tensão de escoamento de 240 mega. Ó, tensão de escoamento de 240 MPa. E que o coeficiente de segurança a ser utilizado cai igual a 4. Então aqui, pessoal, bem tranquilo. Então eu vou encontrar a tensão admissível, tá certo? Destes cabos, no caso é a mesma para os dois, né? Os dois têm a mesma tensão de escoamento. Então a tensão admissível vai ser o escoamento dividido pelo K, e aí eu vou utilizar essa tensão admissível aqui na fórmula. Eu vou ter dois diâmetros, diâmetro de BA e diâmetro de BC, porque eu vou ter duas forças, né? A força de BA e a força de BC. E aí é só aplicar, não esquecer das unidades, tá? Tá certo? Para obter a resposta. Tá joia, pessoal? Fica só por enquanto e a gente continua. Um abraço a todos.